Amores, mais uma aulinha aqui para a gente, ó. A nossa disciplina é História e o nosso conteúdo é Trabalho. Olha só quantas coisas com uma pessoa só, quantas interrogações. Pois é, não é? Quando nós pensamos em trabalho, logo vem um monte de perguntas. Com quantos anos eu posso trabalhar? Qual profissão eu vou querer, não é? Para que eu estou estudando? Quais são os meus direitos como trabalhador? Quais são os direitos do empregador? Não é isso? Acontece meio mundo de perguntas na nossa cabeça. E mesmo assim ainda fica pessoas perguntando para que trabalhar, não é? Pois é. Por que todo mundo tem que ter um trabalho? Por que será? Olha só, tem um monte de pessoas aí, não é? Com cada um tendo a sua função. Então, todos nós precisamos trabalhar, né? Todos nós precisamos de trabalho. Então, o trabalho, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é necessário nas nossas vidas. Como é que nós vamos sustentar as pessoas que dependem da gente? Ou como é que eu vou atender as minhas necessidades se eu não tiver um trabalho? Então, trabalhar é muito importante, sim. Por quê? Porque todos nós precisamos, não é, ter uma atividade. Não é isso? Todos nós precisamos. Até porque todos nós temos o que? Sonhos para serem realizados. E muitos sonhos são realizados através do dinheiro. E para se ter dinheiro, você tem que ter trabalho. Ou você trabalha para você mesmo, ou você trabalha para alguém. Então, todos nós temos a necessidade, não é? De trabalhar e sermos remunerados, ou seja, termos o nosso salário. Então, isso significa que todos nós temos que ter o quê? Uma determinação de que trabalho nós queremos para nós. E vocês podem me dizer o que é realmente trabalho? O que será que é realmente esta palavra trabalho? Pois é, trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que uma pessoa exerce para atingir determinado fim. Então, se eu preciso trabalhar, não é? Eu tenho que usar o quê? A minha criatividade para eu desenvolver determinados tipos de atividades. Então, você tem aí uma infinidade de pessoas. Todos eles são seres humanos, não é? Cada um com a sua finalidade com o trabalho. E cada um com a sua profissão. Então, quando nós falamos de trabalho, automaticamente nós lembramos de que profissão é que eu quero ser, de que profissão é a minha mãe, de que profissão é o meu pai. O meu irmão já está trabalhando, ele tem uma profissão, ele escolheu uma profissão. Na maioria das vezes vocês vê até muitas pessoas aí com uma profissão excelente, não é? Se formou, fez doutorado, fez mestrado, fez tudo que tinha que fazer. Mas nem sempre as pessoas estão trabalhando naquela profissão que ele tem. Por quê? Porque ele tem que atender às necessidades dele. E é o trabalho que vai estar o quê? Dando o seu salário, não é? Fazendo com que ele seja remunerado para poder estar atendendo às suas necessidades e dos seus familiares. Então, vamos lá, meus amores. Mas para a gente ter esse trabalho, nós, trabalhador, precisamos de muitas coisas. Então, todo trabalhador precisa de quê?
de atender várias normas, não é? Porque todos nós temos direitos, todos nós temos dever e tem várias normas, ó, na qual, quando nós colocamos ela em prática, nós estamos nos assegurando. Então, ó, todo trabalhador, ele segue normas de segurança, que lhe garante a saúde, a integridade física e psicológica no trabalho. Por que isso tudo é importante? Porque ele vai estar sendo o quê? Assistido, não é? Se ele atende às normas dele, ele vai estar sendo assistido pelo quê? Pelo empregador. Porque todo trabalhador, quando ele não é autônomo, o autônomo é aquele trabalhador que trabalha para ele. Quando ele não é, ele está sujeito aos direitos e aos deveres que uma empresa contrata ele para trabalhar. Então, ó, tudo isso é muito importante. A Pro colocou aí, ó, uma carteira de trabalho. O primeiro direito do trabalhador foi a carteira de trabalho, ó, assinada. Porque antigamente as pessoas não tinham a mesma oportunidade de trabalhar, com todos os direitos que ela tem hoje. Até porque antigamente, né, há muito tempo atrás, nem mulher trabalhava. Porque a mulher tinha que ficar em casa tomando conta da sua família e do seu lar. Hoje, com todo o crescimento, não é? Nós estamos num país democrático, onde até mulher já foi presidente do Brasil. Então, a carteira de trabalho é um dos direitos do trabalhador. E quem deu esse direito ao trabalhador, vocês sabem? Foi Getúlio Vargas, viu, meus amores? Um dos direitos aí, ó, que o trabalhador teve foi a carteira de trabalho assinada. Então, o trabalhador, quando ele tem a carteira de trabalho assinada, ele leva muito tempo realizando as suas tarefas. E com isso, ele está seguro, ele tem uma garantia por estar com a carteira assinada. Então, são vários direitos que ele tem. E vocês sabem dizer para a Pro o que é de fato significa essa palavrinha direito? Então, vamos lá? Pois é, direito é o conjunto de normas e princípios que regulamentam o relacionamento entre o empregador e o empregado. Ou seja, o empregador tem por obrigação, assim que o trabalhador foi escolhido para estar trabalhando naquela empresa, ele tem por obrigação, ó, assinar a carteira do trabalhador. Ele tem por obrigação cumprir com os horários, porque todos nós temos direitos por lei a uma carga horária de trabalho de 8 horas, sendo 4 pela manhã e 4 pela tarde. Quando passa desse horário, o empregador ele já tem por lei de pagar a hora extra do empregado. Então, tem uma infinidade, meus amores, uma infinidade de direitos que o trabalhador tem por ter a sua carteira assinada. Então, devemos muito, não é? A essa grande evolução que tivemos na lei trabalhista. E vocês sabem que dentro das normas também nós temos as nossas seguranças. E para poder a gente também ter nossos direitos, a gente precisa o quê? Cumprir os nossos deveres. Pois é, então todos os empregadores e todos os empregados, eles têm direitos e têm deveres também a cumprir. E a palavrinha dever significa o quê? Que é um compromisso
ou expectativa de executar alguma ação em geral ou de certas circunstâncias que surgem. Ou seja, eu tenho por obrigação, como uma funcionária exemplar, de chegar no meu horário de trabalho, de fazer as minhas tarefas. Qual é a tarefa da Pro? É passar os conteúdos para vocês, é dar aula. Então eu tenho que fazer o meu trabalho, não é? Cumprir com a minha obrigação. Mas também eu tenho o meu direito, principalmente o direito de quê? De salário, não é? Tem pessoas que trabalham e recebem durante o dia, tem pessoas que chamamos de diarista, tem pessoas que recebem pela semana, na quinzena e no mês. Então, todo trabalhador ele tem um benefício chamado salário, que é o pagamento que ele tem por todo mês. Ó, certinho ali, um salário que seja o salário mínimo ou o salário que seja acordado com o empregador. Certo, meus amores? Então, fiquem atentos. E quando vocês estiverem trabalhando, exija sim todos os seus direitos de trabalhadores. Enquanto isso não aparece, que vocês ainda são crianças e o trabalho da criança é estudar e brincar, mas vão aí, ó, vendo qual é a profissão que vocês querem, viu? Qual a profissão que vocês vão escolher, certo? Hoje existe muitos trabalhadores aí, ó, que antigamente a mão de obra era o quê? Muito dura, não é? Hoje já está mais leve, mais suave. Existem várias empresas com vários maquinários facilitando ainda mais a vida do trabalhador. Então, o que o trabalhador tem? Ele tem sim que ter a sua criatividade, não é? De estar sempre disponível a aprender. Muitos deles têm o quê? O trabalho com força, né? Que necessita de pessoas fortes para resistir a várias coisas que se tem na empresa que a pessoa trabalha, no local que a pessoa trabalha. Então, a Pro trouxe para vocês, ó, dá uma lidazinha com calma, porque a Pro já falou de muitos direitos do trabalhador, não foi? Então, a Pro trouxe aqui, ó, uma infinidade para vocês aí, ó. Tem essas aí, temos aí, ó, 12 dicas para vocês de direitos do trabalhador. Estude direitinho todas elas e se prepare, porque já já nós vamos ter a nossa prova e requer o quê? Conhecimento, entendimento, não é? Das aulas dadas, dos conteúdos aplicados. Então, todo trabalhador, ó, ele tem salário família. O que é salário família? É um salário que paga, independente do salário mensal do trabalhador, a empresa paga por quantidade de filhos que o trabalhador tem. Olha que legal. O trabalhador também, ó, quando ele se acidenta, ele, por ter a carteira de trabalho assinada, ele tem por lei ter assistência médica e fica até, ó, afastado do trabalho se necessário for, mas fica recebendo. Vocês sabiam disso? Ele também tem, ó, seguro-desemprego, aviso, férias, décimo. Temos uma infinidade, até hora extra. O trabalhador tem diferenciada quando ele trabalha no período da noite, entendeu? Então, vamos lá. Agora, ó, a Pro trouxe aqui para vocês alguns tipos de profissões. Olha que nós falamos de direitos do trabalhador, falamos de deveres do trabalhador, não é? E a Pro trouxe aí, ó, agora para vocês algumas profissões para vocês entenderem quem são essas pessoas, quem são esses profissionais. Nós sabemos que existe vários o quê? Vários tipos de profissão, não é? Todas elas são importantes, mesmo aquelas que não está nos satisfazendo. Mas ela é importante por quê? Porque você está obtendo o quê? Seus conhecimentos, não é? E você também está ali recebendo o seu salário, ou seja,
o seu sustento para você e para seus familiares. Então, vamos lá, meus amores, prestando atenção em alguns tipos de profissões. Então, vamos lá, olha só para aqui, que delícia como tá essa telinha. Quem consegue identificar aí a primeira imagem? Quem falou que é uma doméstica, acertou! Olha aí a segunda imagem, logo depois, o garçom. Então, a prova vai querer que vocês respondam tudo isso para a prova, viu? Eu vou lançar umas perguntas e vou querer as respostas. Então, assista esse vídeo até 1000 vezes, se necessário for. E vocês já viram a prova falar que antigamente só quem tinha como profissão era quem? As pessoas do passado tinham profissão garantida, tinha carteira de trabalho assinada? Não, não é, meus amores? Foi com o passar do tempo que vieram as novas profissões, os novos meios de trabalharem, não é? Foram se surgindo cada dia vez mais uma profissão mais diferente da outra. Então, foram criadas, não é? As fábricas, as indústrias, assim dando oportunidade ao trabalhador, não é? De estar evoluindo no seu setor de trabalho, não é verdade? Então, é necessário você procurar a estudar, a se familiarizar com essas profissões, é sim, porque é daí que você vai estar escolhendo qual profissão você quer e com o tempo você está aí fazendo alguns concursos ou sendo contratado por algumas empresas, não é? Para estar o quê? Mostrando como você é uma pessoa responsável, como você é um bom profissional. Coisa que as pessoas antigamente não tinham. Porque antigamente, só quem tinha trabalho era o quê? As pessoas trabalhavam como o quê? Como escravo, não é? Isso mesmo. Depois o quê? O tempo foi mudando e as pessoas, não é? Foram mudando também. Então, deixou-se até o governo, deixou de ser o quê? Liderado, não é governado por reis e imperadores e passou até o quê? O presidente, não é? Os deputados, aonde qualquer pessoa pode estar exercendo essa profissão, trabalhando dessa forma. Então, tudo mudou, tudo evoluiu e aí surgiu vários meios da pessoa trabalhar e vários tipos de profissão. E com isso veio junto o quê? O crescimento de todos os nossos direitos e também dos nossos deveres. Porque é dever de nós, trabalhadores, cumprir com as nossas obrigações, não é verdade? Então, fiquem atentos, meus amores. Olha só, no passado, as sociedades dividiam o trabalho entre trabalhadores livres e escravos. As pessoas escravizadas realizavam os serviços mais desprezados pela comunidade e não podiam fazer outra coisa. Além disso, não eram pagas por seu trabalho. Da mesma forma que os escravos, os servos, também trabalhavam sem pagamento. Como a Pró já tinha dito antes, as pessoas antigamente, vocês já sabem que eram os reis, não é? Os sacerdotes, essas pessoas que tinham o poder. Mas com todo o crescimento surgiu algumas profissões que não eram assim garantidas por lei. Então, tinham os trabalhadores, tinham os escravos e eles trabalhavam, mas não tinham nada garantido, não tinha nem salário fixo. E se não tinha o salário fixo, não tinha sua carteira de trabalho, quais os benefícios eles iam ter? Somente, malmente, uma moradia e a comida. Então, chamamos de trabalhadores livres as pessoas que trabalhavam na lavoura e que não tinham vínculo emregativo com ninguém, só mesmo de trabalho, mas não tinha vínculo empregativo, ou seja, não tinha
a carteira de trabalho, não tinha o salário e não tinha nada de benefício como as pessoas que hoje têm. Então, há uma grande diferença entre os profissionais do passado e os profissionais de hoje, não é? Apesar de todas as dificuldades ainda de o índice de desemprego ser muito alto, mas há as suas vantagens. Então, vamos lá. A Pro lançou aqui para vocês, ó, um desafio de perguntinhas para vocês. Então, vocês vão lendo aí as perguntinhas, vai fazendo a pesquisa no livro de vocês e vai respondendo, para vocês terem uma noção do que a Pro vai estar colocando na prova, ok? Então, vamos lá ao desafio. A Pro trouxe aqui, você concorda com a frase abaixo? Justifique sua resposta. Você vai dizer se você concorda ou não. Depois você vai justificar a resposta que você colocou. Ok? Essa é a primeira perguntinha do desafio. Na número 2 eu tenho: quem tinha muito poder e muitas terras? Número 3. Quem elaborava as leis? Número 4. Que direito o trabalhador com carteira assinada tem? Vocês vão colocar aí que a Pro já explicou, não foi? Número 5. Qual a profissão você pretende exercer? Escreva o porquê você está colocando esta profissão. Número 6. Na sua família tem trabalhadores? Escreva o nome de 3 e as suas profissões. Ok, meus amores? Então, vamos para o nosso diário. Vamos ter o livro de história, página 134 e 135, caderno de matemática e caderno de português. Beijo, meus amores!